Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os principais destaques de hoje. Comidas de emergência em caso de catástrofes com prazo de validade de até 30 anos ganham destaque nos Estados Unidos. Identificar dor em animais já pode ser feita através de um aplicativo desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Um modelo de 14 metros de altura da Torre Eiffel em 3D, feito com resíduos oceânicos reciclados, será instalado num festival olímpico no norte da República Tcheca. O setor imobiliário dos Estados Unidos vive uma falta de oferta de habitações e queda no número de novas contratações. O motivo é preciso uma renda de 6 dígitos para comprar uma casa, ou seja, de $100 mil para cima. Desde 2020, comprar uma casa acessível nos Estados Unidos ficou muito mais difícil. Uma nova análise do Bankrate.com concluiu que em 22 estados e na própria capital Washington, D.C., os compradores precisam de uma renda familiar de 6 dígitos para pagar confortavelmente uma casa com preço médio. Valor que é muito mais do que em janeiro de 2020, quando apenas 6 estados e o Distrito de Colômbia pediam essa quantia. A explicação é a valorização, que já ultrapassou até o crescimento dos salários. E o motivo por uma alta tão rápida é a oferta e a demanda. Tem havido menos oferta de habitação para satisfazer a procura dos compradores, tanto porque há menos construção de habitações, como devido ao efeito de bloqueio das taxas hipotecárias e dos preços das casas mais elevados. Esses fatores fazem com que os proprietários relutem em vender porque vai custar mais caro para comprar uma casa nova. A análise apontou que o termo acessibilidade pode variar e é muito específico da situação financeira dos compradores, não apenas do seu rendimento, mas das suas poupanças e se tem muitas outras dívidas ou se possuem outras propriedades. Sendo que também importa se sobra dinheiro suficiente depois de comprar uma casa para pagar a manutenção, além de todas as outras contas. Foram feitas algumas suposições prudentes, avaliando a acessibilidade estritamente do ponto de vista dos pagamentos da hipoteca, que incluem capital, juros, impostos sobre a propriedade e seguros de propriedade. Porém, não levou em consideração os custos de fechamento que variam amplamente com base no credor, no tipo de empréstimo e na localização da casa, e também nos custos de manutenção e o custo de itens não habitacionais. Especificamente, a análise presumiu que os compradores fizessem um pagamento inicial de 20% e contratassem uma hipoteca de taxa fixa de 30 anos, a taxa de juros média de 52 semanas. Também assumiu que os pagamentos da hipoteca não excedam 28% do seu rendimento bruto anual. Com base nisso, foi calculado que nos Estados Unidos, onde o preço médio geral das casas é de $400.343, os pretendentes devem ganhar $110.841 por ano para pagar uma casa com preço médio. Em primeiro lugar está a Califórnia, onde é necessária uma renda de $197.051, aproximadamente R$ 1 milhão. Em segundo lugar, aparece o Havaí, de $185.829. Depois o Distrito de Colômbia, $167.871. Massachusetts, $162.471. E em quinto, o estado de Washington, onde a renda necessária é de $156.814. Outros estados onde é necessária uma renda de 6 dígitos também foram citados: Arizona, Colorado, Connecticut, Flórida, Maine, Maryland, Nevada, Nova Jersey, Nova York, Texas, Vermont e Virgínia.
Por outro lado, os estados do Sul e Centro-Oeste exigem os níveis mais baixos de renda para conseguir uma casa com preço médio. Mississippi, Ohio, Arkansas, Indiana e Kentucky. Deixando de lado a renda de 6 dígitos, às vezes a medida de como a acessibilidade muda ao longo do tempo pode ser vista em quanto mais renda você precisa para comprar uma casa média hoje do que ontem. Em comparação com 2020, as necessidades de rendimento aumentaram mais em Montana, Utah, Tennessee, Carolina do Sul e Arizona. E não é de hoje que os americanos costumam estocar comida por medo de catástrofes. Mas, recentemente, esse costume viralizou nas redes sociais com as comidas de emergência com prazo de validade de até 30 anos. Seja um momento de mais vulnerabilidade, como falta de trabalho, escassez, aumento dos preços ou até uma nova pandemia, muitos motivos são citados para que as pessoas estoquem alimentos. Em vídeos publicados no TikTok, por exemplo, pessoas mostram como são as refeições e experimentam os pratos, reagindo ao sabor e textura dos alimentos. Alimentos esses que são desidratados ou em pó e vendidos dentro de baldes, que supostamente duram mais de 3 décadas, sem alteração no sabor ou na qualidade. Além da internet, os produtos também podem ser encontrados em prateleiras de supermercados do país, mais precisamente na seção de camping, com preços chegando até os $100, cerca de R$500. E ainda dependendo da quantidade de refeições em cada balde, sendo que dentro deles podem vir diversos tipos de refeições: café da manhã, almoço, jantar e sobremesas. Também existem versões unitárias, com pratos como estrogonofe, lasanha e macarrão, e opções sem glúten, vegetariana, com menos açúcar e menos sódio. Para fazer os pratos, a indicação é colocar apenas um pouco de água, sem necessidade de aquecer ou de usar energia elétrica. Para nutricionistas, a melhor forma de preservar as vitaminas e minerais dos alimentos é consumindo in natura, ou com um mínimo de cozimento para preservar suas características. Comidas desidratadas ou que passaram por algum processo industrial dificilmente terão os mesmos micronutrientes. Analisando as listas de ingredientes das comidas do fim do mundo, é notório que a grande maioria é pobre em fibras e proteínas e ricas em açúcar e corantes. Ou seja, o ideal é consumir em um caso de necessidade e não no dia a dia. Aqui no Brasil, esse tipo de kit ainda não é vendido nos supermercados. Pela internet, também há dificuldade de encontrar, mas existem algumas opções voltadas para quem gosta de aventura e necessita de bagagens otimizadas para evitar pesos excessivos, com porções de comidas desidratadas. Por outro lado, já existem publicações nas redes sociais de brasileiros que ensinam a estocar comida de outra forma, como, por exemplo, em garrafas PET. Nem tudo que está escrito na embalagem de um alimento deve ser levado à risca. Baixos em gordura, por exemplo, não faz do produto mais saudável. É importante estar atento e sempre ler cuidadosamente as informações para evitar enganos. Para uma dieta equilibrada e nutritiva, é fundamental optar por alimentos saudáveis. Sobre aqueles que vêm da terra, especialmente in natura, não há discussão. Todos sabem que essa é a melhor escolha. Mas e quanto aos industrializados, hein? Bem, nos últimos anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou as normas para os rótulos, entre elas o destaque para a quantidade de gordura. Mas o fato de um alimento ser rotulado como baixo em gordura não quer dizer que ele é mais saudável. Isso foi o que disse a especialista com quem eu conversei. Ela deu alguns exemplos importantes. Confira. A indústria alimentícia, quando ela coloca no rótulo de um alimento que ele é baixo em gorduras, ela precisa substituir essas gorduras
por componentes químicos para poder dar o mesmo sabor e a mesma textura para esse alimento, porque a gordura ela é um macronutriente responsável por essa textura e por esse sabor. Então, por exemplo, a gente costuma ver com muita frequência como pasta de amendoim, por exemplo, né? Elas, principalmente essas saborizadas, com gosto de cookies, de brigadeiro e etc e tal, que elas vêm ali com uma quantidade de aditivos muito grandes, né? E acaba tendo que ter uma redução na quantidade de gorduras, né? No amendoim propriamente dito, para agregar esses componentes todos. Isso torna o alimento altamente industrializado e ele deixa de ser tão saudável quanto seria se ele fosse somente a pasta de amendoim. Um outro exemplo clássico é a manteiga. Muita gente acaba trocando manteiga por margarina na dieta, achando que é mais saudável, né? Porém, a manteiga é 100% natural, a margarina é 100% industrializada. E se a gente for olhar a lista de ingredientes da manteiga, é só gordura e sal. Em contrapartida da margarina, é só aditivo químico, é só produto químico, né? Existem também alguns sorvetes que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a composição desses sorvetes, eles vêm escrito baixo em gordura, mas infelizmente são cheios de aditivos, né, de açúcares que são adicionados ali com outras nomenclaturas. E basicamente todos os industrializados fit, em geral, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque eles são altamente adicionados de componentes químicos ali que geram um prejuízo à nossa saúde. Está aí, por isso é sempre melhor preparar os alimentos em casa, de preferência com ingredientes naturais. Gasta-se um pouco mais de tempo, mas a saúde agradece. Quando o trânsito aumenta, principalmente nas capitais brasileiras, os motoristas costumam ficar irritados e os policiais nem sempre dão conta da fiscalização. Mas agora em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, eles estão contando com uma ajuda que vem lá do alto. Lá vai ele, sobrevoando o trânsito de Campo Grande, com o objetivo de fiscalizar não o excesso de velocidade, mas sim o comportamento dos condutores. Por exemplo, uma conversão feita num local proibido, uma ultrapassagem em faixa contínua, uma parada em fila dupla, um estacionamento em local proibido. Por mês, o Batalhão de Trânsito de Campo Grande aplica cerca de 2.500 notificações de irregularidades. Agora, com o drone, este número pode aumentar, porque dá para ver na tela o que o olho humano não alcança. Nós estamos no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa, mas neste momento o capitão está monitorando o trânsito a uma quadra daqui, da Afonso Pena com a 13 de maio. Mas esse drone ele tem uma capacidade muito além. Em algumas regiões da cidade, a distância pode chegar a 10 quilômetros. Esta semana o drone vai ter ação educativa, mas depois vai multar mesmo. Então a pessoa que cometer a infração e nós estivermos no local, ela vai ser interpelada, ela vai ser informada da infração que ela cometeu, no entanto, apenas em caráter de advertência, não vai ser feita nenhuma infração lavrada pelo agente. Os motoristas que viram a ação da polícia hoje com o drone no centro de Campo Grande aprovaram a atitude. Isso é para a segurança do usuário e para os pedestres também. Isso tudo é válido, é segurança. Eu acho que o trânsito tem que ser monitorado por isso, monitorado por radar, por tudo, porque isso aí é uma segurança para nós. Então eu acho isso muito legal. Então fique esperto, porque enquanto você olha para frente, tem gente olhando você do alto. O scanner de ressonância magnética mais potente do mundo conseguiu escanear o cérebro com um nível de precisão jamais visto por um grupo de cientistas franceses. Pesquisadores da Comissão de Energia Atômica francesa utilizaram pela primeira vez a máquina para escanear uma abóbora em 2021. Recentemente, as autoridades sanitárias deram sinal verde para escanear humanos. Nos últimos meses, cerca de 20 voluntários saudáveis se ofereceram para que seus cérebros fossem escaneados em Saclay, subúrbio ao sul de Paris. O campo magnético criado pelo scanner é de 11,7 teslas, uma unidade de medida nomeada em homenagem ao inventor Nikola
Tesla. Essa potência permite que a máquina escaneie imagens 10 vezes mais precisas que o scanner de ressonância magnética normalmente utilizados em hospitais, cuja potência geralmente não supera os 3 Teslas. Em uma tela de computador foram comparadas imagens tiradas por esse poderoso scanner apelidado de InCelt com as de um IRM normal. A máquina consiste em um cilindro que mede 5 metros de largura e 5 de altura, dentro do qual há um ímã de 132 toneladas alimentado por uma bobina de 1.500 amperes. A entrada é de 90 centímetros de largura, através da qual o paciente desliza. O design é o resultado de 2 décadas de pesquisa de uma parceria entre engenheiros franceses e alemães. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão trabalhando em uma máquina de scanner de ressonância magnética igualmente potentes, mas ainda não começaram a escanear imagens de humanos. Segundo os cientistas, um dos principais objetivos é multiplicar a compreensão da anatomia do cérebro e quais áreas são ativas quando se realiza tarefas particulares. Os cientistas já utilizaram o scanner de ressonância magnética para demonstrar que quando o cérebro reconhece coisas particulares, como rostos, lugares ou palavras, 2 regiões do córtex cerebral são ativadas. Segundo o diretor do projeto, a potência de 11,7 Teslas ajudará o InCelt a compreender melhor a relação entre a estrutura do cérebro e as funções cognitivas, por exemplo, quando lemos um livro ou realizamos um cálculo mental. Os pesquisadores esperam que o poder do scanner também lance luz sobre os mecanismos ocultos por trás de doenças neurodegenerativas, como Parkinson ou Alzheimer, ou problemas psicológicos, como depressão ou esquizofrenia. Os cientistas também esperam mapear como certos medicamentos usados para tratar o transtorno bipolar, como o lítio, são distribuídos pelo cérebro. De acordo com os cientistas envolvidos no projeto, o forte campo magnético criado pela ressonância magnética pode ajudar a elucidar quais partes do cérebro são influenciadas pelo lítio. Isso poderia ajudar a identificar quais pacientes responderão melhor ou pior ao medicamento. A Organização Mundial de Fotografia divulgou os vencedores do seu concurso da melhor foto produzida no ano passado. Na lista conta com paisagens de tirar o fôlego, que mais parecem quadros e cliques do reino animal. Uma máquina fotográfica, talento e inspiração. A junção de todos esses elementos resultou em fotos para lá de espetaculares. A primeira foto da lista mostra uma onça olhando fixamente para as lentes do fotógrafo Ian Ford, do Reino Unido, enquanto morde um jacaré às margens do rio Pantanal. A outra foto leva a todos que a veem para uma viagem até a ilha de Skye, na Escócia. No retrato, o também britânico Liam Mann conseguiu registrar uma tempestade de neve pouco antes do luar ficar brilhante. Já essa outra foto do fotógrafo Kian Het valoriza o trabalho dos pescadores asiáticos no Lago Inle, em Myanmar. Já o fotógrafo Jun Xin Lee registrou um elefante na margem do rio Nariani, no Nepal, no momento em que ele toma um banho de areia para se proteger de picadas de insetos e também para se aquecer do frio. Já Davut Van fez um clique mostrando competidores durante um festival de água no Camboja. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de abril e receberão prêmios em dinheiro. Além disso, todos os ganhadores terão seus trabalhos exibidos em Londres, no Reino Unido, e em outras cidades, além de publicados em livros. Quando você ativa um modo anônimo ou privado no seu navegador, em tese, deixa de gerar rastros e impede que o browser faça sugestões baseadas em seu histórico, preencha automaticamente formulários
ou mantenha o login de suas contas, por exemplo. Eu disse em tese porque o Google tem coletado dados mesmo quando os usuários optam por não autorizar. O Google enfrenta na justiça americana uma ação envolvendo o modo anônimo de seu navegador Chrome. Segundo o processo, mesmo no modo privado, quando supostamente o buscador não rastreia o comportamento online, a empresa tinha acesso às informações dos usuários, incluindo dados pessoais e cookies, que é quando outros sites e empresas terceiras também podem fazer esse rastreamento. Esse modo de navegação privada está presente em praticamente todos os navegadores. Quando ele é ativado, o navegador não deve armazenar nenhuma informação que você preencheu e nem registrar seu histórico de navegação, o que garante que pesquisas sobre tópicos mais sensíveis, como doenças, por exemplo, não sejam convertidos em anúncios em seu computador ou celular. E há buscadores mais focados em privacidade e que se comprometem a nunca coletar informações pessoais ou rastrear usuários, como é o caso do DuckDuckGo, que funciona exatamente como o Google. E tem também o Tor, que é voltado a usuários mais avançados, já que é projetado para dificultar o rastreamento de terceiros e também de anunciantes. A gente sabe que, por mais que se tenha cuidado para evitar esses rastros digitais, é praticamente impossível ser totalmente anônimo na internet. Mas é importante utilizar esses navegadores mais seguros ou até mesmo esse modo anônimo, principalmente ao navegar na internet em computadores públicos, como, por exemplo, aquelas máquinas de empresas ou até mesmo de faculdades. As pessoas agora têm um aplicativo da Organização Mundial da Saúde, onde podem fazer consultas sobre vários problemas que estão enfrentando. São esclarecimentos de quem realmente tem todas as pesquisas na ponta da língua ou no chat. Já é comum consultar temas de saúde na internet. Assim que aparecem os primeiros sintomas, por exemplo, imediatamente já procuramos por respostas. Pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu um chat de inteligência artificial. Sara, como é chamada, foi lançada nesta terça-feira com o objetivo de esclarecer dúvidas e dar dicas de saúde. Importante ressaltar que o avatar não substitui um médico, inclusive sempre recomenda procurar um profissional da área. Sara também consegue se comunicar em 8 idiomas: português, inglês, espanhol, francês, russo, hindi, árabe e mandarim. Apesar de algumas falhas nesse lançamento, a OMS resolveu lançar a novidade antes que a tecnologia caísse nas mãos de empresas com interesses comerciais e econômicos. Como os animais não podem se expressar verbalmente, a forma mais fácil de identificarmos a dor é por meio dos seus comportamentos. Porém, saber se é necessário algum medicamento é bem mais complicado. Foi pensando nisso que pesquisadores brasileiros da Unesp desenvolveram um aplicativo com o objetivo de descobrir o nível de dor e otimizar tempo até que seja atendido por um médico veterinário. Basta ao tutor informar algumas condições do animal que o aplicativo informa o nível de desconforto com base em escalas criadas por veterinários. Se enquadram pets como cães e gatos, animais de produção como ovinos, bovinos, suínos, equídeos e animais de pesquisa como coelhos, ratos e camundongos. A dor é a principal causa do sofrimento animal. Existem evidências científicas, inclusive, que os animais sofrem dor tanto quanto o ser humano. Além do ponto de vista ético, a dor interfere na qualidade de vida e deteriora a produtividade de animais de produção. Por isso, ter o acesso a essas informações facilita o tratamento. O aplicativo chamado VetPen, que tem como objetivo popularizar a identificação da dor em animais junto ao público e a profissionais especializados, está disponível só para Android por enquanto, mas também é possível fazer avaliações por meio do site animalpain.org. E como funciona? As escalas utilizadas para avaliar o nível da dor dos animais são feitas a partir de avaliações de veterinários.
O levantamento é baseado no comportamento geral dos animais em diversas situações, seja em casa, antes de cirurgias, no pós-operatório ou depois da aplicação medicamentosa. Os pesquisadores filmam os animais de forma exaustiva, cerca de 700 horas de vídeo, e descrevem minuciosamente o comportamento. As condutas mais significativas para o quesito da dor em cada espécie são transformadas em vídeos curtos, de poucos segundos, e passam a integrar a escala. Os resultados variam de acordo com a espécie avaliada. Para os cães, por exemplo, o valor da pontuação varia de 0, que significa ausência de dor, a 18 pontos, que é dor máxima. Já para gatos, a avaliação vai de 0 a 30 pontos. Após uma profunda análise estatística, foi possível selecionar quais comportamentos são os mais importantes para detectar a dor, criando as escalas, que são testadas em situações clínicas para confirmar suas eficácias. Segundo os pesquisadores, o nível de exatidão para identificar a dor por meio das escalas criadas é acima de 90%. Os estudos foram aprovados por comissões de ética e estão de acordo com a legislação nacional e internacional de cuidados com o bem-estar animal. O VetPen foi desenvolvido inicialmente para o uso de médicos veterinários, mas atualmente qualquer tutor pode utilizar em seus animais. Contudo, é bom saber a importância de não medicar os animais sem orientação, já que poderia piorar o caso ou desencadear outras situações. Além de realizar a avaliação, o aplicativo também armazena os resultados das avaliações para acompanhamento futuro, tanto do usuário quanto do médico veterinário. O aplicativo deve ser utilizado sempre que o tutor observar alguma alteração no comportamento do animal, como perda do apetite, assumir posturas diferentes como arquear as costas e apresentar dificuldades de locomoção. Para começar a utilizar, basta baixar o aplicativo, fazer um cadastro e indicar a espécie do animal a ser avaliado. Depois, fazer o tutorial para entender como o aplicativo funciona e descobrir a escala que o animal está. Na sequência, o tutor deve chegar na parte de avaliar a dor, colocando também o nome, sexo e data de nascimento do animal. Depois disso, é só responder um questionário respondendo uma série de perguntas antes de obter uma pontuação. E depois desta avaliação, é importante que o tutor leve seu animal a um veterinário especialista. Um estudo publicado pelo jornal britânico The Guardian revelou que as mudanças climáticas afetam o cérebro humano de forma devastadora, podendo causar depressão, ansiedade e até Alzheimer. Os neurocientistas cognitivos responsáveis pelo estudo mapearam as rotas pelas quais o calor extremo e o aumento dos níveis de dióxido de carbono prejudicam a tomada de decisão do ser humano. A conclusão foi que essa combinação diminui a capacidade de resolução de problemas e prejudica a capacidade de aprendizado. E essa não é a primeira vez que cientistas avaliam os efeitos do clima quente no cérebro. 7 anos atrás, nos Estados Unidos, pesquisadores de Harvard mostraram que estudantes universitários que moravam em dormitórios sem ar-condicionado demoravam mais para realizar testes cognitivos do que aqueles que moravam em lugares com ar. E na China, economistas observaram que os alunos que fizeram testes de matemática em dias acima de 32 graus Celsius tiveram um desempenho menor do que em dias com até 24 graus. E o estudo britânico, publicado agora, vai além. Mostra que a crise climática, com um aumento de apenas 1 grau centígrado, pode ativar uma série de vias bioquímicas associadas a doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Já psicólogos afirmam que a temperatura cada vez mais elevada pode levar a aumentos repentinos de tudo, desde discursos de ódio na internet até violência doméstica.
E olha só, se vamos ter longos períodos de calor, saiba que a exposição ao sol e a falta de hidratação são fatores que contribuem para o envelhecimento da pele. Um médico de Harvard, uma universidade super conceituada dos Estados Unidos, listou alguns desses fatores, entre atitudes e alimentos, que fazem a nossa pele envelhecer mais rápido. Optar por uma alimentação nada saudável é outro tópico que tende a acelerar o surgimento das rugas na pele. Saurabh Sethi, com especialização em gastroenterologia, costuma publicar vídeos na rede social em que aconselha os mais de 265 mil seguidores. Ele posta conteúdos educativos sobre nutrição e cuidados com o fígado e o intestino. De acordo com Sethi, alguns alimentos devem ser eliminados do prato por servirem como uma bomba pró-envelhecimento. São eles: refrigerante. Muitos optam por tomar um refrigerante gelado para se refrescar, mas a bebida rica em açúcar traz adoçantes artificiais capazes de prejudicar o viço da pele. Segundo o médico, o excesso de sacarose no organismo provoca o processo de glicação, ou seja, deteriora duas importantes proteínas, sendo elas a elastina e o colágeno presentes na cutis. Barras de chocolate. Apesar de parecerem inofensivas, as barras de chocolate trazem na composição um cacau ultraprocessado, isto é, que durante o processo de industrialização perdeu os nutrientes positivos para a saúde. Sethi esclareceu que outros ingredientes presentes no alimento ativam o envelhecimento. É importante ressaltar que as barras de chocolate apresentam grande quantidade de açúcares e de gordura hidrogenada, além de farinha branca quando há biscoitos no meio, ressaltou o expert em gastroenterologia. Macarrão instantâneo. Pronto em 3 minutos, o macarrão instantâneo é um vilão da saúde. O alimento tem altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo. Comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências, desde inchaço e desidratação decorrente do alto nível de sódio, além de deixar a pele com a aparência mais cansada. Batatas fritas, assim como o refrigerante, as batatas fritas industrializadas têm relação com o processo de glicação, capaz de acelerar os sinais de envelhecimento na cutis. Devido ao preparo de fritura, óleos não saudáveis e gorduras trans estão em sua composição. O médico alertou para o alimento provocar a inflamação e o surgimento de radicais livres. Carnes processadas. As carnes processadas possuem aditivos perigosos que não só afetam o colágeno da pele, mas também gera inflamações do corpo. Foi divulgada a lista com os melhores hotéis do mundo. Tem aqueles que oferecem aos turistas a experiência de passar alguns dias em uma ilha particular, mergulhar em águas cristalinas e até mesmo experimentar uma piscina de água salgada. E entre tantas opções, um hotel de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, ficou na liderança desse ranking. No que diz respeito à hospedaria, o Brasil é considerado o melhor anfitrião, segundo a TripAdvisor, na lista denominada Travelers' Choice, que é realizada anualmente, com o intuito de eleger os melhores hotéis de acordo com as avaliações dos viajantes na plataforma. O primeiro e o 13º lugar são ocupados por hospedarias brasileiras. Com diárias de até R$4.000, o Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito o melhor do mundo pela 3ª vez consecutiva. O vencedor da premiação conta com 34 suítes aromatizadas e luxuosas, com camas grandes e comodidades da Luxtani, empresa multinacional de spas e cuidados. O bem-estar também possui piscina aquecida no spa, sauna, na sauna a vapor,
além de um centro fitness. O brasileiro Salinas Maragogi All Inclusive Resort, em Maragogi, em Alagoas, aparece em 13º no ranking, segundo o TripAdvisor. O hotel é um ambiente fantástico próximo ao mar. Ele dá acesso à praia e tem uma piscina para adultos e uma infantil separada. O espaço conta ainda com toboágua, quadra de tênis e canoagem, assim como Colline de France. As diárias partem de R$ 1.700 para até 3 pessoas. O segundo e o terceiro lugar são ocupados por Oblu Select Mobigili, em Maldivas, e La Fiesta Oi An Resort e Spa, no Vietnã, respectivamente. A lista ainda inclui outros hotéis de luxo que oferecem aos turistas a experiência de passar alguns dias em uma ilha particular, mergulhar em águas cristalinas e até mesmo experimentar uma piscina de água salgada. Uma empresa tcheca quer construir um modelo gigante da Torre Eiffel em 3D, utilizando resíduos oceânicos reciclados como material primário, pesando 2 toneladas e composto por 1.600 peças coladas. O modelo de 14 metros de altura será instalado num festival olímpico no norte da República Tcheca, onde o público poderá experimentar diversos esportes olímpicos durante os Jogos de Paris em julho e agosto. Jan Heribabek, proprietário da fazenda de impressão 3D, conta que usa um filamento de impressão feito de resíduos oceânicos que vem da costa da Tailândia e possui excelentes qualidades mecânicas e químicas, grande resistência aos raios UV e é praticamente imortal. Os resíduos plásticos são separados, limpos, dessalinizados e secos por pescadores tailandeses. Depois, uma empresa suíça transforma os resíduos em grânulos que uma empresa tcheca processa em filamentos de impressão 3D. Com mais de 200 impressoras, a empresa já imprimiu chaveiros, esculturas, medalhas e chaves USB. Mas o objetivo é imprimir coisas realmente grandes. E por isso também estão fabricando móveis e decorações de interiores. Mas agora suas impressoras estão ocupadas com a Torre Eiffel, com as barras de aço, que a empresa diz que será sólida o suficiente para acomodar um helicóptero. A estrutura de 2 toneladas ficará próxima ao Lago Most, no norte da República Tcheca, que sediará o Festival Olímpico de 26 de julho a 11 de agosto. Com isso, as pessoas poderão experimentar 52 esportes olímpicos, assistir aos jogos em telões e conhecer pessoalmente os atletas tchecos, de acordo com o Comitê Olímpico Tcheco responsável pelo evento. Sem contar no impacto desta abordagem ecologicamente correta, já que os oceanos são um lugar onde as pessoas praticam esportes como vela e windsurf. Ou seja, se for possível destacar o problema do lixo nas águas desta forma, e talvez ajudar um pouco, já é gratificante. Para o proprietário, a Torre Eiffel é um passo em direção a um sonho que ele deseja realizar em breve, uma gráfica. E disse que se você construir uma casa com esse material, é quase certo que ela nunca mais retornará ao oceano. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você. Tchau!